O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa vão fazer justamente esses estudos para usar biometria em testes das urnas eletrônicas. Conta pra gente, Natália Pazzi. Justamente, Carla, e inclusive o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele prometeu ontem em reunião avaliar essa possibilidade de usar a biometria de eleitores reais em parte das urnas que são submetidas a esse teste de integridade no dia das eleições. E para isso acontecer, técnicos do TSE e das Forças Armadas deverão elaborar um projeto piloto sobre esse assunto. Esse acordo foi divulgado ontem pelo TSE após o Moraes se encontrar em uma nova reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Inclusive, segundo o tribunal, o Nogueira reconheceu também o êxito dos testes de verificação da urna eletrônica. E o TSE também se comprometeu a dar maior destaque à divulgação de todos os boletins de urna do país. Só que esse teste de integridade relacionado aí à biometria não foi dado um prazo para isso acontecer. Esses estudos, agora essa análise começa, mas sem um prazo de fato para esse projeto ser colocado aí justamente para acontecer nas eleições deste ano, mas tem a promessa aí desse acordo firmado entre o TSE e o Ministério da Defesa. Natália, então, teoricamente, o que o Ministério da Defesa está pedindo e o presidente do TSE admite a possibilidade, né, vão estudar para saber se dá para acontecer, fazer o teste no dia da eleição, é isso? Com as urnas reais e eleitores reais, mas a minha dúvida é a seguinte... eu acho ótimo, acho que tem que ter testes com as urnas eletrônicas o tempo todo. A gente tem que aprimorar esse sistema cada vez mais e fazer com que esse sistema fique seguro, né? Eu sou 100% a favor de todos os testes possíveis. A minha dúvida é, gente, o voto não é secreto? Como é que você vai comparar o voto de uma pessoa para saber se é o voto dela mesma que está sendo computado e entra ali no boletim de urna? Você vai saber o voto da pessoa? Será que é isso? A pessoa pode abdicar desse direito do... Então, isso ela vai abdicar do direito do voto secreto? Ninguém pode abdicar. Então, essa é a minha dúvida. Eu sou convicta de que tem que haver um aprimoramento do nosso sistema eleitoral sempre. Tem que haver teste, sim. A minha dúvida é com relação a isso. É algo muito prático, né? A pessoa, o voto dela secreto ou não... E aí, né? Como é que vai... Tem algum tipo de explicação já desses pontos práticos, Natália, ou ainda não? Ainda não tem explicação sobre esses pontos práticos. Inclusive, era uma reivindicação já antiga do Ministério da Defesa. Técnicos do TSE já chegaram a simular esse teste de integridade utilizando a biometria de eleitores reais, só que acabou não sendo aprovado num primeiro momento, porque, segundo o tribunal, isso podia tumultuar o dia da eleição, os 2 turnos das eleições agora em outubro. Agora teve esse acordo, essa promessa de uma análise para ver se de fato vai ser possível fazer essa testagem nas urnas eletrônicas no dia da eleição com esses eleitores, com essa biometria real, mas eles não explicaram de fato como isso vai acontecer, quem vai ser utilizado, quantas pessoas vão ser utilizadas para esse teste. Foi apenas ali um acordo para diminuir a animosidade entre o Ministério da Defesa e o TSE, que vem já desde junho trocando ofícios em relação a esses testes de integridade das urnas eletrônicas, e até ontem não tinha um acordo. Então, desde ontem foi firmado, então, este acordo de, pelo menos, estudar essa possibilidade, mas não se sabe se, de fato, isso vai acontecer e como que vai acontecer, por enquanto, sem detalhes. É exatamente o que disse a Natália. O TSE jogando um bife ali para o Ministério da Defesa, fazendo uma concessão, que concessão, na verdade, não é, que é um detalhe irrelevante, que não vai mudar em nada o rumo da eleição, o nosso sistema de votação. É algo que o ministro Alexandre de Moraes oferece ao Ministério da Defesa, que possa ser usado eventualmente como uma vitória. Nós conseguimos, devido à nossa pressão, nós conseguimos melhorar a transparência. Não é verdade. O que importa é o que está aqui no primeiro parágrafo da nota emitida ontem pelo tribunal depois da reunião. Ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas, inclusive do modelo UE 2020, realizados pela USP, Unicamp e UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Isso aqui é o reconhecimento do Ministério da Defesa de que as urnas eletrônicas são seguras, funcionam, são auditáveis, tudo isso. E o presidente diz que elas não são. Agora a questão é como os militares vão se comportar. Vão continuar atacando o sistema eleitoral ou vão se contentar com essa resposta dos testes? O presidente vai continuar atacando o processo eleitoral
Quanto aos militares, eu tenho dúvidas. Quanto ao presidente, eu não tenho nenhuma. Ele vai continuar. Vai continuar porque ele depende disso. O bolsonarismo depende desses ataques a instituições, depende do confronto, depende do acirramento para existir. Sem isso, o bolsonarismo não há.